Vamos lá, turma. Vamos dar continuidade à parte de volume e capacidade. Vamos lá. Página 180, questão 4. Em uma peça com formato cúbico, foram feitos 2 furos no formato de quadrados, atravessando paralelamente até a face oposta. Esses furos estão localizados no centro das faces das peças, como mostra a imagem. Usando uma calculadora, determine qual era o volume da peça antes de serem feitos os furos. Já pensou em pedir para usar a calculadora, questão? Já pensou? Um cálculo desse tão simples, né, turma? Pediu para usar a calculadora. O professor não vai usar a calculadora, não. Bem simplesinha essa questão. Já pensou usar a calculadora para fazer isso aqui? Fora de cogitação, né? Aí, ó, fora de cogitação. Fazer nosso cálculozinho. Já aqui, ó, ele fala que é um cubo, não é isso? Ele quer que a gente calcule antes de colocar os furos. Simples. Como é que calcula o volume de um cubo? Certo? Vamos lembrar como é que a gente calcula o volume de um cubo. Ó. Volume de um cubo. Vai ser o seguinte, ó. Esse tamanhozinho que ele colocou aqui, 6, certo? 6 centímetros, turma. Eu chamo de aresta. É isso. Eu sei que o volume é multiplicar de 3 vezes, tá? A arestazinha então lado, tá bom? Eu vou dizer que o volume vai ser igual ao lado elevado à terceira potência. Ou eu vou dizer que o volume é igual ao lado vezes o lado vezes o lado. Mesma coisa, tá bom? Então, quanto é o lado aqui, ó? 6 centímetros. Aqui o lado, 6 centímetros. Então, eu vou dizer o quê? Que o volume desse cubo é equivalente a 6 elevado à terceira potência. Quer dizer o que, turma? Que o volume é o mesmo que 6 vezes... Deixa ficou feio aqui, peraí. Deixa eu ajeitar aqui que no 6. Pronto. É o mesmo que 6, que multiplica 6, que multiplica 6. Certo? Então eu tenho 6 vezes 6, 36. Vezes 6, isso implica que o meu volume vai ser igual a quanto? 6 vezes 6 dá 36 novamente. Sobe 3, 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. Ó. Então quer dizer que meu volume é igual a 216 o quê? A unidade de medida. Eu preciso colocar a unidade de medida. 216 centímetros cúbicos. Afinal nós estamos falando de volume. Certo? Então o volume desse cubo antes de colocar os furos é de 216 centímetros cúbicos. Isso foi o item A, tá bom? Olha só o item B, o mesmo cubo, tá bom? Ele fala assim, ó, calcula o volume da peça após os furos terem sido feitos, certo? Observe que ele fala o seguinte, ó, que ele fez esse furinho aqui, ó. E ele fala, ele atravessa, vai até o outro lado. Se eu fosse desenhar, certo? Eu diria que aqui dentro ele vai até a outra paredezinha lá, tá bom? Deixa eu ver se eu coloco aqui uma demonstração. Não, aqui não. Sim. Vamos ver se dá para entender um pouquinho aqui, ó. Se eu colocar, aumentar, né? Ficou pequeno. Assim, ó. Vamos fazer de conta que é o cubo lá que ele tá fazendo aí, certo? Pronto, ó. E ele fez esse furo aí, tá certo? Mas quer dizer o quê? Que esse furo ele vai se prolongar até o outro lado da face, tá bom? Então ele vai se prolongar até a outra face. Deixa eu ver aqui como eu faço para aumentar esse bichinho. Pronto, assim. Ó. Muito legal não. Deixa eu ver aqui, se eu vou desfazer.
Vamos tentar de novo aqui. Cadê? Pronto. Ó. Observe. Como se eu tivesse aqui, ó. Certo? Eu tô separando as duas faces aqui, ó. É como se fosse essa face lá de trás. Aí o que acontece? Ele colocou, quer dizer que o furo, ó, ele vai começar aqui, ele vai caminhar toda essa extensão, pessoal, toda a extensão aqui do comprimento e vai sair lá do outro lado da face, tá? Vai sair do outro lado da face, certo? Então ele vai ficar em qual formato? Vai ficar nesse formato aqui, ó. Com o formato só do quadradinho pequenininho lá, ó. Ficar nesse formato, certo? Deixa eu ilustrar aqui para você, ó. Ficou assim. Aí no caso ele vai percorrer, ó, até o outro lado, certo? Vai percorrer até o outro lado. Então aqui é um desenhista, certo? Percorrer até o outro lado. Então vai ficar esse formatozinho, ó, quando ele vem aqui. Então vamos calcular esse formatozinho aqui. Como é esse formato, professor? Simples, ó. Ele fala que aqui vale 2 centímetros, ó. Daqui para cá vale 2 centímetros. Se é um quadrado, ó, aqui também é 2 centímetros. Agora, quanto essa extensão aqui? Essa mesma aqui, a mesma extensão. Essa largura aqui, turma, ó, essa largura, essa mesma aqui, ó. Certo? Quanto é essa largura? Tá aqui, ó, 6 centímetros, né? Um cubo. Então daqui vai vale 6. Pronto. Como é que eu vou calcular isso aqui? Calcular o volume. Como é que vai ficar o volume? O volume será igual a 2 vezes 2 vezes 6. Então, eu tenho que o meu volume vai ser igual a 4 vezes 6. Então, o volume será igual a 24, o quê? 24 centímetros cúbicos. Afinal, são 3 medidas, tá? Então, eu calculei desse pedacinho aqui. Agora, vamos observar que aqui em cima também tem outro, ó. E fez o mesmo fator. Ele fez esse furo e foi até a outra face. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe, professor? Esse furo, ó, ele vai começar aqui em cima. Ó. Ele vai passar aqui por dentro desse outro furo aqui, certo? Então, quando ele faz na figura o furozinho lá, deixa eu colocar aqui, tentar ilustrar aqui. Ó, esse aqui não, né? Esse aqui não dá. Vou tentar ilustrar. Ó. Ele vai fazer o furo. Ó. Ficar nesse sentido aqui o furo. Certo? Aí vai descer. Ó. Olha só. Certo? Tem lá de trás lá. Ó. Observe, aqui vai ter um tamanho, certo? E ele vai aparecer aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo também vai aparecer. Só apagar esse númerozinho aqui. Só apagar isso. Só apagar aqui esses númerozinhos. Só apagar o número. Pronto. E ele vai continuar, vai aparecer lá embaixo. Vamos lá, olha só. Ele vai descer também aqui, ó. Vai aparecer aqui. Certo? Vai aparecer aqui, tá certo? Então, assim, eu tenho que calcular esse pedacinho e esse. Esse pedacinho e esse. O que é que eu vou descobrir? Que desse piso até chegar esse pedacinho aqui, ó, também vai ser 2 centímetros. Tá bom? Vai ser 2 centímetros. Então, eu tenho quem? Ele é um quadrado de 2. Então, eu estou formando, pessoal, um cubo. Então, eu vou ter aqui em cima um cubo com 2 centímetros de aresta. E na parte de baixo também teria um cubo, olha só, que é daqui até a parte de baixo. Eu também teria outro cubo que também vale 2 centímetros de aresta, certo? Então não vou calcular o todo, vou calcular só os dois cubinhos. Então esse volume aí vai ser o que? Ó? O volume vai ser dos cubinhos lá, certo? Dos outros dois. Então, 2, que é a quantidade, vezes o volume, que é outro volume, 2 a terceira, que é o volume do cubo. Não são 2, é o cubo de cima e o de baixo. Então, eu vou ter aqui, 2, que multiplica 2 a terceira é igual a 8. Então, eu vou ter o volume desses cubinhos será de 16 o quê? Centímetros cúbicos, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar os dois.
tá? No caso, somando os dois, eu vou ter um volume total de furos, tá aqui, ó, botar o Fzinho de furos, tá? Volume total de furos será igual a 24 mais 16. Então, eu tenho que o volume total de furos será igual a 40 centímetros cúbicos. Aí a pergunta dele, calcule o volume da peça após os furos terem sido feitos. O volume da peça, eu vou ter aqui o volume total, tá bem aqui assim, o volume total vai ser igual a quem? Vai ser o volume da peça, ó, volume da peça menos o volume dos furos, que eu não tirei os furos. Então, tem um volume total, vai ser o volume das peças, ó. Vamos olhar aqui, ó. Bem aqui, ó, 216, volume sem os furos. Então, vou colocar aqui 216 menos o volume total de furos, 40. Agora sim, eu vou ter o volume total, será igual 216 menos 40, turma. Vamos lá, 6, ó, 0 para 6 é 6, 4 para 11 é 7, ó. 176 centímetros cúbicos. Essa é a minha resposta, tá? 176 centímetros cúbicos. Tranquilo aí? Ó, minha resposta final. Ok? 176 centímetros cúbicos. Vamos lá. Próxima. Página 181, questão 6. As peças abaixo foram obtidas a partir de alguns cortes em paralelepípedos. Qual é o volume de cada uma dessas peças? Ó, para me resolver isso aqui, eu tenho que descobrir o seguinte. Observe que esse desenho aqui é um trapézio, certo? Então, o que é que eu vou pensar? Se eu fosse calcular a área do trapézio, ó, a área do trapézio, vamos lá aqui. Se fosse um trapézio, fosse calcular a área do trapézio, lembram? A área do trapézio é Bzão mais Bzinho, que é a área B maior mais B menor, multiplicado vezes a altura, dividido por 2, né? Assim, dividido por 2. Essa é para me calcular a área do trapézio. Só que se eu observar, quem é o Bzão aqui, ó? O Bzão é daqui, ó. Ó, 10. Eu posso até desenhar novamente aqui. Só a área do trapézio. Ficou nesse formato aqui, o trapézio, ó. Só um lado, ó. Então aqui, aí eu vou ter nesse formato bem aqui, ó. Esse formato aqui, que eu vou calcular como fosse a altura. E aqui. Certo? Ó. Onde? Eu vou dizer que aqui é o Bzão. Aqui é o Bzinho. E aqui vai ser minha altura. Observando aqui, ó. Quem é minha altura? Tá aqui, minha altura é 7. Quem é o Bzão? Tá aqui, ó. O Bzão é 10 e o Bzinho é 6. Mas o professor está observando que tem outro valorzinho ali, ó, que não consta. É porque ele é volume, ele vai ter mais um valor. Então, a área eu calculo aqui. Quem é o meu volume? Ó, o meu volume, porque ele é um trapézio, mas ele está em forma de volume. Então, ele tem mais uma medida. Então, se eu quiser calcular o volume, ó, volume, certo? Dessa figura em formato de trapézio, vai ser a área do trapézio, certo? A área do trapézio vezes o ladozinho lá. Eu vou chamar de largura, tá? Largura, que é o ladozinho, tá aqui, ó, a largurazinha que aconteceu. Basta multiplicar todos eles. Então, como é que ficaria o volume agora? Fica o volume. Base maior mais base menor, ó, é mais, viu? Vezes a altura vezes a largura dividido por 2, ó. Simples assim, tá? Então, eu vou ter o volume igual Bzão, 10, mais Bzinho é 6, ó. Dentro do parênteses, tá, turma? Dentro do parênteses, vezes a altura, quanto é a altura? 7, vezes a largura, que é 5, ó. Tudo dividido por 2. Tudo dividido por 2. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo dividido por 2. O que eu vou ter agora? Volume será igual, ó, 10 mais 6, eu vou ter 16. 16 vezes, eu faço aqui, ó, 7 vezes 5, vai ser 35.
certo? Dividido por 2. Ó, dividido por 2. Como não sou nem bobinho nem nada, eu vou já simplificar. 16 por 2, ó. 16 por 2 dá quanto? Que vai ser 8. Então eu vou ter o quê? Que o volume, ó, o volume vai ser 8 vezes 35. Quanto é 8 vezes 35? 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Então o volume dessa peça é de 280 o quê? Olha só, estamos falando de decímetro, então vai ser decímetros, ó, decímetros cúbicos. Ok, turma. Então, quando eu estou falando de volume, geralmente eu vou ter três produtos, três multiplicações. No caso, como ele estava em formato de trapézio, eu peguei a área do trapézio, aí vai faltar um valorzinho que no caso identifica que é a largura. Então, basta calcular o trapézio e multiplicar pela largura. Aí deixou de ser área e passou a ser volume, porque eu tenho três produtos de três medidas. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Medidas de capacidade. A gente está falando de volume, agora medida de capacidade, o litro. Observe esse reservatório aqui, que ele foi dado em decímetros cúbicos, ó, decímetro. Como é que eu calcular o volume desse recipiente? Observe, ó, que a altura dele é 1 decímetro. Observe, o comprimento dele é 1 decímetro e a largura é 1 decímetro. Ó, se tem três valores com o mesmo valor, com a mesma unidade de medida, eu vou dizer que esse recipiente é um cubo. Se é um cubo, como é que eu calculo o volume do cubo? Ó, volume do cubo, a gente falou já nesse instante, é o que? É a largura elevado à terceira potência. Então, eu tenho que o volume desse cubo, no caso, ó, é 1 elevado à terceira potência. Quanto é 1 elevado à terceira potência, professor? É exatamente 1. A unidade de medida, decímetro cúbico. Pessoal, para transformar ele em capacidade, eu tenho uma relaçãozinha. O que é que a relação fala? A capacidade, ele fala que 1 litro, ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Ó. Ah, professor, então descobri. Se eu quiser transformar qualquer volume em capacidade, basta transformar o volume em decímetro cúbico, que é equivalente ao litro. Perfeito, tá? Vai ter outras relações, mas eu prefiro dizer que você transforma o volume em decímetro cúbico, que é a mesma coisa que está transformando em litros. Tranquilo aí? Continuando. Mudança de unidades. Olha só. Aqui eu tenho, ó, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. A gente já viu isso aqui várias vezes. No caso da mudança pelo litro, pulou uma casinha para a direita, multiplica por 10. Voltou para a esquerda, divide por 10. É como se eu estivesse fazendo a mudança de unidade com relação ao comprimento. Só que aqui é litro. Então, mudou, andou uma casa para a direita, um pulinho para a direita, uma casa. Pulinho para a esquerda, uma casa. Multiplicando para a direita, para a esquerda, dividindo múltiplos de 10. Ok, turma, tranquilo isso aí, né? Olha só. Só para finalizar, rapidinho. Eu tenho que esse recipiente. Observe que ele não está completamente cheio. Como é que eu faço para descobrir? Eu quero descobrir quantos litros de água tem nesse reservatório. Ó, quero descobrir quantos litros de água tem no reservatório. Bem simples, tá bom? Primeiro, basta eu tirar esse pedacinho aqui, ó, 5 centímetros. Se é 5 centímetros, eu vou observar que daqui, ó, eu vou marcar agora, daqui para cá, tem apenas quanto? Apenas 20 centímetros, concorda? 20 centímetros. Pronto. Então, eu já tirei a parte que não me cabe, tá? A parte que não possui água. Pronto, eu posso calcular o restante desse volume. Como é o volume? O volume vai ser igual, ó, comprimento vezes, ó, largura vezes altura, tá? Aí eu tenho que o volume, comprimento 40, vezes a largura, que é 30, vezes a altura, no caso aqui, é 20. Então, só basta multiplicar. Observe os zeros. Esquece o zero um pouquinho. Multiplicar só os denominadores. Ó. Aliás, multiplicar só as dezenas. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24.
Professor, e o zero? Basta levar agora, são 3 zeros. Colocar 3 zeros aqui. 1, 2, 3. Aqui o que é? 24.000 centímetros cúbicos. Professor, qual é a relação? Eu pedi o litro. Eu sei que 1 decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, professor, se eu transformar essa unidade de medida aqui em decímetro cúbico, quer dizer que equivale a 1 litro? Exatamente. Aí vamos só lembrar que eu tenho metro cúbico, eu tenho decímetro cúbico, ó, e eu tenho centímetro cúbico, nós dando na ordem. Então quer dizer o que, ó? De centímetro para decímetro, ó, eu vou voltar. Vou voltar quantas casas? Vou voltar quantas casas? No caso, eu vou voltar 3 casas, porque aqui o volume, cada pulinho é 3 casas. Então, eu vou dividir, ó. Vou dividir por 1000, certo? No caso do volume, eu vou voltar 3 casas. Então, eu pego esse valorzinho que divido por 1000. Basta voltar as casas, ó. A vírgula, quando aparece, ela está aqui, não é isso? Aí eu volto 3 casas, aí que ela vai parar, ó. Vai parar bem aqui. Então, eu posso dizer que o volume, ó, é igual a 24 decímetros cúbicos. E a capacidade, professor? Pronto, a capacidade desse reservatório, não, que tem água aí, é de 24 litros. Ó, quando eu falo capacidade, Czinho, tá? 24 litros. Porque eu falei que o decímetro cúbico equivale a 1 litro. Ó. Se eu transformar em decímetro cúbico, automaticamente ele está transformado em litro, capacidade. Tranquilo, turma. Pessoal, uma boa semana, ou aliás, um bom final de semana, né? Sexta-feira. Está terminando já, próximo de começar as provas de vocês. Estudem, tá? Dúvidas, o professor está em sala de aula, grupo do WhatsApp, na agenda Edu, podem perguntar, tá bom? Novamente, um bom final de semana, até a próxima aula. Bye, bye.